Graça e paz, amém? Estamos agora no nosso segundo vídeo sobre o nosso segundo tema, na realidade sobre a nossa segunda mulher citada na genealogia de Jesus, que é Raabe. Raabe foi citada em Mateus 1, versículo 5. E Salmão gerou a Boaz de Raabe. Raabe, a sua história está diretamente ligada à queda de Jericó, à posse de Jericó pelo povo de Israel. Sua história começa em Josué 2, a partir do versículo 1. Vamos ler. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, todavia, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, no caso a porta da cidade, né, que fechava ao entardecer, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e após eles depressa, porque os alcançareis. Ela disse: escondeu eles no terraço. Vai aparecer agora. Versículo 6. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, terraço, e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. Foram-se aqueles homens após os espias. Os guardas foram após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no terraço. Vamos lá. Ela escondeu, mentiu para os guardas: não tem ninguém aqui, não. Eles saíram, vieram, não sabia quem era, foram embora antes que o portão da cidade fechasse. Vai lá que vocês encontram eles. Os guardas saíram, o portão fechou. Quando fechar, só abriu no outro dia, fechou o portão, os guardas saíram, ficaram lá procurando eles, e eles estavam escondidos no terraço. Ela foi lá no terraço conversar com ele e disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Raabe chegou e falou para os 2 espias de Israel: e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, estão morrendo, apavorados, morrem de medo, porque temos ouvido que o Senhor, Yahvé, secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, nos afligiu, nos deixou apavorados, sem nenhuma atitude possível a ser tomada. E em seguida, ninguém mais há ânimo algum, ninguém há mais ânimo, ninguém mais tem coragem de fazer nada, porque sabe que essa terra é prometida a vocês, e que o Deus que vocês servem é um Deus todo-poderoso, não é feito esses deuses que nós temos aqui, que são limitados. É um Deus todo-poderoso, soberano. E por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É Deus sobre todas as coisas, é soberano. Versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida de meu pai, de minha mãe, como também meus irmãos e irmãs, com tudo que tem, e que livrareis nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens. Ela pediu: eu salvei a vida de vocês, me ajuda aí, salva a vida da minha família.
Eu sei que o Senhor, Yahvé, que está com vocês, vai chegar aqui e vai tomar a cidade, porque já prometeu a vocês, então é de vocês. Eu reconheço a soberania de Deus, do Deus que você serve. Reconheço a força que vocês têm. Então, eu poupei, tive a coragem de poupar a vida de vocês, de mentir para o meu povo, para que salvasse a vida de vocês. E assim, estou declarando aqui o nosso medo, estou revelando aqui o medo que o nosso povo tem. Estou dizendo que o Deus de vocês é soberano e vai dar essa terra para vocês. Estou dando essa certeza, porque eu creio, pelo que ouvi falar, no Deus de vocês, no poder que o Deus de vocês tem. E isso é certo. Agora veja, eu me pus numa situação arriscada de morte, porque ela poderia ter sido, poderia ter matado ela por conta do que ela fez, né? Ela mentiu, foi contra a coroa. Guardou, escondeu os espiões de um outro povo que estava tentando destruir Jericó. Mas ela fez isso pela fé, porque ela acreditou que o Deus que o povo de Israel servia era muito maior do que qualquer Deus cananeu. E ela pede arrego. Queridos, me arrisquei por vocês, por acreditar na causa. Me ajude e salve a minha família. E então lhes disseram os homens, versículo 14: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Olha, realmente, se a gente chegar aqui para destruir tudo, vamos ter misericórdia de você, se você não entregar a gente. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Morava pertinho do muro, botou a corda pela janela, eles desceram já fora do muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, vós não encontrem os perseguidores, os guardas. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Depois você volta para a terra de onde você veio. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, se não fizer, que nos fizesse jurar, se vindo nós à terra, se quando a gente chegar aqui, você não amarrar um cordãozinho vermelho nessa janela que a gente desceu, tá? E não colocar a tua família inteira dentro da tua casa. Qualquer um que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa cai sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão. Você vai pegar uma corda de escalato para identificar a tua casa, vai botar nessa janela aqui, esse cordãozinho vermelho nessa janela que a gente desceu agora. Você vai botar toda a sua família, tudo que você quer proteger dentro da tua casa. E não sair de lá pra nada. Quando a gente vier tomar a cidade, tudo que tiver dentro da tua casa, e tiver com esse cordãozinho aqui, vai ser protegido. Se você não tiver com cordão, se sair alguém, fico desobrigado, porque aí eu não vou me responsabilizar se você não cumprir sua parte do acordo. E também, aí, ó, versículo 20. Também, se tu denunciares esta nossa missão, se eu tô saindo daqui, tu denunciar, eu também me desobrigo do juramento que eu fiz. E ela disse, no versículo 21, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte. E ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não o acharam. Eles se esconderam, esperaram os 3 dias. Quando os perseguidores voltaram, eles seguiram o seu caminho e não se encontraram. Chegando lá, passou a situação toda a Josué. Falou-se de Raabe, que Raabe os protegeu, os guardou, os escondeu para que eles não fossem mortos, né? E passando toda a situação de Raabe para Josué, Josué disse: sim, assim será como vocês prometeram, e essa moça não será, nem sua família será destruída. Bem? Em Josué 6, a partir do 22, a cidade durante isso aí, a cidade de Jericó é tomada, com aquela história belíssima das trombetas e muralhas caindo. E a partir do 22, Josué 6, 22, diz assim: então disse Josué aos 2 homens que espiaram
a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá. Só um adendo sobre essa situação da prostituição. Era um hábito, era assim, era uma cultura, era comum entre os cananeus terem essa profissão de prostituta diante as mulheres diante da sociedade. E você viu que ela era uma mulher de atitude, a qual protegeu sua família, a qual botou toda a sua família em risco também por conta por ter traído a coroa pela sua família, mas foi pela proteção, foi pela fé, foi por acreditar que o Deus soberano do povo de Israel, que Yahvé iria protegê-la, e Yahvé iria tomar aquela cidade e ela sairia ilesa dessa situação. Obviamente, mentir nunca vai ser uma solução, mas no caso dela, ela era gentia e ela não, é como se ela ainda não tivesse professado sua fé, mas professou naquele momento, naquela atitude onde ela protegeu o povo de Deus, onde ela tomou partido do povo de Deus e tomou partido da guerra em favor do povo de Deus. A partir do 22, Josué 6, 22. Então disse Josué aos 2 homens, aos 2 homens que esperam a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens e os espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Eles depois destruíram tudo que tinha em Jericó, né, e consagraram aquela terra ao Senhor Yahvé. A partir daquele momento, Raabe passa a viver com o povo de Israel. A partir daquele momento, ela passa a ser o povo de Deus, junto com o povo de Israel. Ali, ela conhece Salmão, ali ela gera Boaz, dentre outros filhos. E ali ela reinicia a sua história. Ela deixa de ter um status social de prostituta e passa a ter um status social de mulher de Salmão, né? E a partir da sua coragem, a partir da sua fé, a partir da sua intrepidez em realizar algo em benefício da vitória do povo de Deus, né? Do cumprimento das promessas de Deus, ela entra não só para o povo de Israel, mas entra para a própria genealogia de Jesus. Ela gerou a Boaz, um homem bondoso e justo, conforme vamos ainda falar um pouco mais dele à frente, juntamente com a história de Ruth. E Raabe, com sua coragem, salvou não só a si, né? Em defesa do evangelho, ela salvou toda a sua família. Temos mais 2 textos que falamos de Raabe mais pra frente, já no Novo Testamento, que citam o feito de Raabe e o ligam sempre a uma situação de fé. Em Hebreus 11, a partir do 30, o 30 e o 31, diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. É bem forte essa história. 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Ela tomou uma atitude de proteger os espias e assim mudar não somente a história deles, a história do povo de Israel, mas a sua história, a história da sua família, a história da sua genealogia. Ela entrou na genealogia de Jesus com a atitude de fé. E você também pode entrar na genealogia de Jesus com a atitude de fé, sabia? Você pode ser filha de Deus, filha do Deus Altíssimo, através da sua fé, da sua atitude de fé, através da sua obra de fé. A gente sempre separa a fé e a obra, né? Mas elas andam juntas e vamos aprender isso no outro texto que fala também sobre obras e fé, e fala também da nossa amiguinha Raabe, que a gente acabou de estudar sobre ela. Em Tiago 2, a partir do 14, o texto na minha Bíblia fala: a fé sem obras é morta. Mas o senhor pode não ter, mas não tem problema. A partir do 14, Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem
carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano. E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e temem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Isso aqui é Tiago 2:21. Quando Abraão entregou o seu próprio filho Isaque, ele mostrou toda a sua fé. Ele teve uma obra, uma representação física atuante de fé. 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ela teve a fé, mas não foi só a fé que salvou aqueles homens. Foi a obra dela, a representação, a consumação de sua fé que salvou aquele povo, salvou a ela e salvou a sua família. Então que hoje aprendamos com Raabe a consumar nossa fé em obras, a fazer tudo que for possível e necessário para que a fé se consume, que possamos ajudar o povo de Deus e que possamos assim também entrar na genealogia de Jesus, sendo filha de Deus, sendo filho de Deus e entrando nessa árvore genealógica maravilhosa, sendo família, fazendo parte da grande família de Cristo. Amém? Que a sua fé possa lhe salvar, assim como suas obras, que serão expressas. A sua fé será expressa nas suas obras, no seu dia, no seu cotidiano, na sua vida, nas suas atitudes. Que você tenha, que você aprenda com Raabe a ter mais atitudes de fé. E que assim possa mudar toda a tua história. Amém? Possamos fazer, como eu já disse, né? Possamos fazer parte dessa grande família de Cristo. Aprendendo com essas mulheres citadas na genealogia de Jesus. Amém?